Começar o modo carreira com um time de menos expressão, um time que não é tão famoso assim, pode ser uma boa opção para você que já está enjoado, né, de jogar com aqueles times grandes, contratar todo mundo, ser campeão de tudo. Mas tem muita gente que fica meio receosa, fica meio assim por não conhecer os jogadores, não saber quem contratar e tal. Então por isso eu vou dar algumas dicas para você poder jogar com esses times menores. E também já segue a gente lá no Insta, que lá também eu vou dar bastante dica de jogadores para você contratar, jogadores alternativos, jovens que você pode contratar com um valor bem mais baixo. E bora lá para essas dicas! E a primeira dica é você observar os jogadores que você está enfrentando. Eu sei que às vezes a gente fica meio perdido, né? Porque tá preocupado ali em vencer, em não tomar gol, fazer gol e tal. Mas às vezes a gente pega aquele zagueirão que a gente não consegue passar e a gente só fica com raiva dele. Aquele ponta que tá driblando todo mundo e consegue cruzar, consegue finalizar. O volantão lá que tá tirando tudo e armando bem o jogo. Ou então o atacante que tá conseguindo ganhar todas do seu zagueiro. Você acaba ficando meio bravo e não dando o olhar correto para esses caras, né? A gente pode observar eles, anota o nome certinho ali, depois você vai lá e pede para o seu olheiro observar. E aí, com essas informações do olheiro e as partidas que você já jogou contra esse cara, você vai ver se ele realmente se adequa ao seu time. Isso daí a gente até acaba entrando numa segunda dica que eu vou dar para vocês, que é não fiquem fissurados ali pelo over, porque tem muito cara bom com over baixo espalhado por aí. Tipo, claro, a gente quer contratar aqueles caras de nível 79, 80, só que no nosso orçamento não vai dar certo. Eu até trago algumas dicas lá no nosso Insta de alguns jogadores experientes que a gente consegue contratar com um valor mais baixo, mas é uma minoria. Geralmente a gente vai ter que realmente garimpar, encontrar alguns jogadores com um nível mais baixo, mas que podem agregar ao nosso time. Então não fica focado só nesse negócio aí do over, quero contratar um cara com over super alto, que às vezes até a gente contrata eles e eles não vão bem no nosso time, sabe? Eu já contratei algum ponto ali que tinha um over alto e chegava lá e não acertava nenhum drible, não dava certo e tal. Coloquei um cara com over mais baixo que eu nem usava tanto e ele começou a destruir, jogar muito melhor. E aí eu comecei a ver que esses outros jogadores também são bem importantes para o nosso time, principalmente quando a gente não tem muito dinheiro. Então vai lá, dá uma olhadinha com carinho para esses caras que têm um valor mais baixo, dá uma observada neles, vê eles jogando contra você e principalmente, se eles estiverem na mesma liga, você vai conseguir tornar bem mais realista, porque a maioria das transferências são realizadas dentro do próprio país, dentro da própria liga ali, ou então das divisões inferiores, então vai ser muito mais realista. Claro, é bom você dar uma pesquisada, ver se esse cara não tem nenhuma treta ali com o time e tal, mas já vai ser um grande passo. E vai ser um cara que vai agregar bastante ao seu time, mesmo com um over mais baixo. A terceira dica é para você realmente usar os olheiros. A gente tem lá as opções de contratar olheiros e definir os países para eles irem lá. Então realmente faz os filtros ali certinho, coloca lá qual que é a idade de jogador que você pretende trazer, se você quer jovem, se você quer um cara mais experiente. Define umas ligas ali que façam sentido para você. Então se você está numa liga alternativa, se você for observar a Inglaterra, tenta ver os jogadores ali das divisões inferiores, ou então pega umas ligas tipo da Holanda, da Suécia, tem bastante jogador ali que tá perdido ali, a gente consegue encontrar e trazer para o nosso time. E são algumas opções bem legais você usar esses olheiros, que eles vão trazer alguns jogadores que você nunca imaginou. Você vai observar ali, alguns têm alguns playstyles bem interessantes e podem agregar bastante ao nosso time. A quarta dica é traga jogadores por pré-contrato. Quando o jogador ele tá terminando ali o contrato, ele tá chegando nos 6 meses mais ou menos, você vai conseguir trazer ele de graça, né? Quando terminar o contrato dele, ele vai chegar no seu time sem nenhum custo adicional. Então você consegue negociar só o salário com ele, esperar terminar o contrato que ele já vai chegar sem você pagar nada, o que é uma ótima opção pra gente que tá sem grana. Eu já até tenho uns shorts aí, se você entrar lá no nosso perfil, você vai ver esse vídeo explicando como que você consegue encontrar esses jogadores, que é bem fácil. Ele vai trazer algumas informações aí, o olheiro vai trazer para você já essa lista de jogadores, você consegue observar e quando tiver faltando 6 meses de contrato, você consegue trazer eles sem nenhum custo, que é muito importante. E esse aí foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal. Não esquece de seguir a gente lá no Insta também, que eu vou trazer várias dicas, né? Além de jogadores para você contratar, jovens ou então jogadores experientes, alternativos com um valor bom e que são alguns jogadores que realmente vão agregar ao seu time. Eu também vou trazer alguns times para você começar
para você sair daquela mesmice, né, de jogar sempre com os mesmos times, contratar os mesmos jogadores. Então vai ter bastante coisa da hora por lá.